Bem-vindas ao DBO Entrevista. Obrigada pela presença através dos nossos canais de YouTube e Facebook. O DBO Entrevista recebe o Fábio Pereira, gerente sênior da Pricewaterhouse Brasil, empresa global de consultoria e assessoria de negócios. A Price tem uma unidade dedicada ao agronegócio em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e também em Cuiabá. Fábio, bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, Vera. Boa noite a todos que estamos assistindo também. Bem, vocês consultores têm acompanhado nos últimos meses esse freio da vida cotidiana por conta da pandemia de coronavírus. A gente sabe disso, né? Há uma percepção e uma verbalização corrente de que o agro não para, e de fato realmente não parou. Qual a velocidade percebida por vocês desse mote, o agro não para? Oi, Vera. Pois é, o agronegócio, por característica, né, como você mesmo comentou, ele tem um tempo diferente, né, de outras indústrias, outros segmentos da economia. Então, a gente tem, né, as safras têm um período para acontecer, né, a época, a sazonalidade, então, do plantio, do manejo da cultura e da colheita. Então, essa dinâmica das safras, né, ela de fato não para, é uma indústria a céu aberto, e mesmo nos momentos como esse, que a gente tem uma crise, que tem uma pandemia, ele é parte essencial, né, uma atividade essencial da economia, então, principalmente aqueles setores ligados mais a isso, mais a alimentação. Então, isso não tem como parar, e nem pode parar, né, para a gente continuar suprindo a sociedade, a população, com os itens básicos. Então, a velocidade disso, obviamente, ela depende um pouco de setor para setor, alguns, né, têm impactos maior que outros, mas, de uma forma geral, o agro tem sido resiliente, né? Ele tem superado isso, ele tem conseguido dar apoio, inclusive, na pandemia, nessa situação. E o Brasil, em especial, né, a gente conseguiu manter o suprimento interno do país, e ainda continuar exportando e alimentando o mundo. Então, graças, né, à questão logística de conseguir manter essa cadeia em funcionamento, o setor tem conseguido não parar e, ao contrário, né, ajudar a gente passar por esse momento de crise. O Fábio, como é que você analisa hoje a volatilidade nos mercados globais de commodities? E aí eu já emendo. No que ela se diferencia daquele já conhecido jogo nervoso de outros momentos de volatilidade de mercado? Pois é. É uma característica da cadeia global de suprimentos, né, a cadeia global agrícola, ela está toda interligada, ela está estruturada e certamente a gente tem diferentes setores, né, do agronegócio, mas ele tem uma certa estrutura, né, globalmente ele tem similaridades. E essa cadeia, ela é complexa quando a gente fala das commodities. Tem um setor, né, que é de fertilizantes da porteira, as empresas de insumos, fertilizantes, defensivos, saúde animal, nutrição. A gente tem o dentro da porteira, que é a produção agrícola, a produção pecuária, né, das lavouras, e tem o depois da porteira, que é a parte de processamento, agroindústria. Então, toda essa cadeia está interligada e é uma cadeia global. E o Brasil é um importante participante disso. A gente está no ranking das principais commodities, entre primeiro, segundo ou terceiro, entre soja, milho, café, açúcar, né, são produtos da pauta, carne bovina, também todo o setor de proteína animal. E isso, historicamente, né, como você comentou, já existia uma volatilidade em relação mais à oferta. Então, sempre o desafio por ser uma indústria a céu aberto, questões climáticas, questões de quebra de safra ou excesso de safra, então, sempre buscou-se ter produtividade, né, para que buscasse rentabilidade no melhor custo-benefício. O que acontece com a pandemia é que, além desse desafio já de fazer uma gestão da oferta, a gente passa a ter um desafio também da demanda. Então, fica muito mais desafiante, muito mais
complexo a gestão dessa cadeia e desses riscos. Então, enquanto você tinha, num cenário normal, uma demanda, de certa forma, um cenário um pouco mais, vamos dizer, não necessariamente estabilidade, mas uma certa previsibilidade. Então, tinha um desafio maior de fazer a gestão da oferta, que já era complexo. E com a pandemia, você passa a ter também desafios de portos que podem fechar, situações que podem se complicar, impactar a logística, setores que cai a demanda, então, com isolamento social, você baixa a circulação, então, alguns setores param de consumir. Então, ficou mais desafiante, ficou mais incerto essa gestão. Então, isso exige ferramentas e formas de fazer essa gestão nesse cenário. Aquilo que já era um mundo, que a gente usava o termo em inglês, o VUCA, né? O volátil, incerto, complexo e ambíguo, alguns pontos a pandemia acelerou, né? A pandemia não necessariamente ela tem coisas que estão diferentes e vão mudar, mas algumas coisas que já eram uma certa tendência, o que a gente já vivenciava, com essa crise, se acelerou isso. Então, a gente continua com essa volatilidade, continua com essa incerteza um pouco mais acentuada e com esses desafios de se adaptar agora também à demanda. De forma geral, as commodities, como estão ligadas a serviços essenciais, alimentação, então demanda por proteína, carne bovina, frango, suína, o setor de alimentação também, então a gente acredita que no médio e longo prazo continua se tendo essa demanda, mas no curto prazo vivencia-se essa incerteza, um momento mais volátil de todos os países, já que essa cadeia é global e a pandemia é global. Então, a gente sente um pouco mais isso nesse momento, tanto do lado da oferta quanto da demanda. Bem, o cenário é bastante complexo e evidente isso, né? Exatamente. Mas vocês acompanham muito a vida das empresas, né? Bom, eu gostaria que você pontuasse fusões e aquisições no agro podem se intensificar daqui para frente, e eu já emendo, vocês têm condições dadas já para isso? Vocês veem isso? É um desafio prever como que o mercado se comporta, né? A questão de fusões e aquisições depende de uma série de fatores, né? Existem alguns setores que passam por consolidações, né? A gente viu nos últimos anos a tendência, né, de mudança do eixo econômico, né, do poder econômico, então, entre o Ocidente, Europa e o asiático, né, com a entrada da China em vários negócios que antes eram mais de controle europeu e americano, então teve essa mudança, alguns setores de insumos tiveram consolidações nos últimos anos, e a gente observa em alguns setores também que passaram por consolidações, dependendo da demanda de mercado, de potencial que isso traz para os negócios. E então, no agronegócio, isso varia muito de segmento para segmento, de setor, e é difícil ter uma previsão. O que a gente observava é que o Brasil tinha, assim, possibilidades, né, de receber investimentos e tem um potencial, principalmente do agro, pela demanda que a gente tem dos produtos que nós somos competitivos, e isso, com a pandemia, ficou um pouco mais incerto. Porém, os fundamentos continuam sólidos. A gente tem condições, no Brasil tem potencial para crescer e se consolidar, e onde a agricultura nossa é profissionalizada, né? A gente tem, em todos os elos da cadeia, a gente tem essa participação. Então, existe um potencial grande desse crescimento, e a questão de fusões e aquisições vai depender um pouco das estratégias de cada setor e como isso sai, né, ou continua um cenário um pouco mais previsível pós-crise. Bom, o Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais, né? Parte das médias e pequenas empresas do agro, digo as familiares, já vinham em um processo de busca pela agricultura 4.0, a pecuária
4.0. Como você enxerga esse público que, em geral, tem menos capital, nesse momento de freio? E aqui eu também já emendo, pode ocorrer um desmanche geral do que já vinha sendo feito? Olha, acredito que a questão da tecnologia, ela veio para ficar, ela deve se intensificar, como alguns movimentos que a gente viu. Então, a tecnologia era uma das tendências de modificar, né, nos próximos anos. Isso foi acelerado agora, a gente tem tecnologias em todos os setores, em todas as áreas. Exemplo que a gente está tendo agora, né, talvez dificilmente a gente imaginaria há alguns meses esse acesso à informação e possibilidade de tanta informação disponível, né, do setor, e isso tá fazendo diferença. Isso fica acesso para todos. Então, eu acredito que a tecnologia, ela democratiza até um pouco mais esse acesso. Então, a gente pode, né, esperar que novas startups surjam, né, com base nos desafios que vão chegar. E o pequeno e médio agricultor, ele vai poder, inclusive, ter acesso a tecnologias que antes talvez fosse mais acessível a grandes. Então, isso vai um tempo, mas o Brasil tem esse grande potencial de acessar. Pela tecnologia está mais fácil, tá chegando, e também por uma adaptação, né? Muitas vezes, se a gente olhar o que aconteceu agora, né, na cadeia de suprimentos, alguns produtores maiores, eles já entregavam para grandes redes, e outros produtores tinham entregas muito para restaurantes, para o segmento de food service. Com a redução da circulação, houve uma maior compra para supermercados, e esses produtores estão se reinventando. A gente observa um delivery, crescimento, inclusive, de orgânicos, né, acessando diretamente o consumidor, aplicativos sendo disponibilizados. Claro que ele tem que se preparar para isso. Alguns, no começo, fizeram delivery, depois se ajustaram, integraram com outras plataformas, né, então, que já existem no mercado. Então, a gente observa isso de uma forma positiva, onde a tecnologia vem para ajudar, para apoiar e para, inclusive, trazer acesso a esses produtores. É claro que a questão de caixa que comentou para todo o segmento, é um desafio agora momentâneo com a crise. Se tiver redução de renda, tudo isso pode sim impactar, mas de uma forma geral, não necessariamente pelo acesso à tecnologia. Acredito que a tecnologia, nesse caso, vai ser um aliado para permitir, inclusive, que esses produtores passem a ter acesso, passem a ter informação, consigam acessar mercados antes mais difíceis, seja por eles ou seja pelas plataformas também, né? Então, o produtor consegue ter acesso, e com e-commerce, ele acessa hoje talvez mais clientes do que ele acessaria antes sem todo esse acesso. Então, é positivo. Eu acredito que a tecnologia vai trazer, tem potencial para, inclusive, agregar os pequenos e os médios. Então, você está dizendo o seguinte, que existe no setor do agronegócio, principalmente nessa área dos pequenos e médios produtores, no leite isso estava dado como certo, que sem escala você está fora do mercado, né? E com tecnologia você está dentro do mercado. Você acredita que esse gradiente vai ficar menor? Ou seja, a tecnologia vai fazer com que não saiam tantos produtores do mercado? Aí, a questão da escala e da economia pode variar. Em alguns setores é necessária a economia de escala para se ter competitividade. Então, dependendo do segmento, dependendo do modelo de negócio, você citou leite, precisa-se de um nível de escala para poderamento, dependendo do nível de intensividade do capital. E se a gente olhar também cooperativas, que é um modelo que, né, o Brasil tem avançado, é um modelo que faz sentido ser trabalhado, ser desenvolvido, continuar esse desenvolvimento, e para algumas cadeias funciona muito bem, que é a cooperativa também buscar trazer essa tecnologia. Então, a escala vai depender do modelo de negócio,
e aí é inerente à questão de capital e à necessidade, mas a tecnologia permite, muitas vezes, dependendo do nicho de mercado, dependendo de um segmento local, ela equilibrar isso. O Fábio, uma das grandes discussões do setor é a liderança, né? A liderança na produção, enfim. Isso muda, esse cenário todo, muda o conjunto necessário de habilidades de liderança nas empresas familiares? Olha, o que a gente observa é que esse cenário, ele muda muita coisa em todas as empresas, né? A gente está vendo mudanças na forma de trabalho, né? Ou forma de trabalho remoto, ou que a gente chama de home office, né? Então, alguns setores fazendo esse deslocamento. No agro, isso é um pouco mais desafiante, porque por se tratar da cadeia de suprimento e logística, então os profissionais, eles estão, né, se deslocando, produzindo, processando, porém algumas atividades administrativas isso é possível, então, de uma certa forma, todos os profissionais, todos nós estamos sendo afetados a trabalhar de forma diferente, né, seja com a tecnologia, seja ter flexibilidade e aprender novos conceitos, novas competências, e para a liderança isso não é diferente. A liderança talvez tenha um desafio até maior de ter que aprender isso mais rápido, ter que ter uma comunicação clara e efetiva, né, com todos os interlocutores, né, sejam funcionários, fornecedores, clientes, toda a cadeia de relacionamento. Então, isso exige do empresário, da liderança, se adaptar a esse cenário. Então, mudanças e adaptações vão fazer parte de todas as empresas, independente se são familiares ou mesmo corporações, e em todos os funcionários. Então, por exemplo, de se adaptar à situação de crise. Se um funcionário ou alguém sai hoje, tem que ficar em quarentena, como é que ele é substituído? Né? Como é que você substitui essa habilidade rapidamente? Então, vai exigir dos profissionais ter essa flexibilidade de aprender e de se adaptar a um cenário novo, né, o que a gente tem ouvido falar, o novo normal, para seguir nisso. E novas habilidades também vão ser requeridas para a questão do ambiente digital. Então, novas tecnologias, novos processos, inclusive por parte da liderança. Bom, uma pausa, eu estou ouvindo seu cachorro. Opa. Aí atrás. Ah, tá aqui, desculpa. Não, eu não preciso de desculpa. A gente que lida com bicho adora isso. E eu vou fazer uma propaganda aqui. Adote um bigode, adote um cachorro. Enfim, tirar esses animais da rua é fantástico, e eu acompanho muito o trabalho das ONGs, e fazem um trabalho bastante sério. Deixa o seu cachorrinho latindo aí. Aqui é adotado, tá? Pronto, é isso aí. Bom, vamos voltar. E se ele latir, não tem problema nenhum. Tá, ok. Bom, eu queria falar um pouquinho, você já tocou na questão das cooperativas, né? E os pequenos e médios produtores estão em cooperativas, parte de proteína animal é integrado a isso, né? Qual que é o desafio principal das cooperativas à medida que o cenário trazido pela pandemia foi se dissipando? Eu não sei se você pegou, eu vou repetir. Qual que é o desafio principal das cooperativas à medida que o cenário trazido pela pandemia foi se dissipando? Ou seja, qual que é a mesa de trabalho desse pessoal que lida com os pequenos e médios nas cooperativas? Perfeito. Uma das coisas que a gente cita, toda a crise, né, ela tem 3 ondas, né? Uma onda inicial de adaptação, né, de suprir, né, esse primeiro momento, depois ela se estabiliza, né, então a gente começa a estar, talvez, nesse momento de entender um pouco o que aconteceu, né, como é que o mercado está operando, alguns resultados, né, começam a sair de como que
que está o cenário, e já começar a entender o que vem pela frente, né? Como que a gente vira esse jogo, como vai ser um cenário depois, que vai ser diferente, então como se preparar para isso. Algumas empresas, negócios já começam a testar e se adaptar a modelos diferentes, talvez isso possa continuar à frente. E no caso da cooperativa, ela também certamente vai se adaptar a esses novos cenários. Desafios que já vinham ocorrendo, que é trazer e digitalizar, trazer tecnologia para as pessoas, tem um papel muito forte nisso, elas têm avançado nisso, tem sido um diferencial. Então, acredito que isso vai se intensificar para toda esse público, né, que apoiam, que tem ali, que produzem, que estão, e certamente capacitá-los nessas habilidades, né, trazê-los a entender as demandas que possam vir, para que eles continuem produzindo e atendendo esse mercado. Então, eu entendo a cooperativa com um papel importante de continuar essa atuação e que, certamente, graças ao cooperativismo, conseguir manter todos esses produtores e qualificando-os, né, trazendo eles para esse cenário já com uma nova tecnologia, com as novas tecnologias que estão chegando. Bom, o Brasil é líder em várias commodities, né? Eu gostaria que você dissesse o seguinte para a gente, pontuasse quais os elementos estão dados para que o Brasil lidere uma discussão global sobre revisão dos sistemas de vigilância e controle sanitários. Na sua opinião, estão dadas essas competências para o país? Olha, o Brasil tem inúmeros potenciais, né? A gente enxerga um Brasil com um grande diferencial, e certamente a gente também tem grandes desafios, né? E a gente reconhecer esses pontos e trabalhar essas oportunidades que a gente tem para se melhorar. Porém, a gente tem uma competência em termos de agronegócio que nos coloca nesse patamar com todas as tecnologias que a gente vem adotando, os níveis de produtividade que a gente vem conquistando, de sustentabilidade. Então, nós temos, que a gente diz, ambiente, tem terra, tem gente, todo investimento que foi feito nos últimos... Voltou, está voltando, gente. Bom. Deu errado. Fábio, caímos aqui, mas enfim, retoma então o que você estava dizendo, eu perguntei para você das competências para o Brasil liderar essa discussão sanitária, né, de um novo modelo sanitário. Então, retoma. Isso, então, o Brasil nós temos desafios, mas tem um grande potencial, e o que nós temos, né? Nós temos espaço geográfico, então, se a gente observar, a gente produz em menos de 10% do nosso território hoje, atividade, né, agrícola, agricultável, mesmo com as pastagens, né, que saem um pouco mais, mas a gente tem conseguido evoluir isso muito, então a gente tem um potencial grande de crescer de uma forma sustentável. Nós temos competência técnica de fazer uma agricultura de alto nível nos trópicos, então todos os investimentos que foram feitos nas últimas décadas, Embrapa, universidades, instituições, o Brasil desponta nisso, então hoje tem relevância internacional, inclusive, né, na PwC, o Centro de Excelência de Agronegócio é no Brasil, então a gente referência para os escritórios aqui, mas também globalmente, então o Brasil tem essa relevância para muitas empresas, nós somos o primeiro ou o segundo mercado, e nós não temos, né, nas questões sanitárias, a questão de doenças que afetou a China, que afetou a Europa, então referência para a produção de carne bovina, carne de frango, carne suína, que vem crescendo. Então, a cadeia, a gente é muito competitivo, né, quando a gente olha todo esse complexo agroindustrial, a produção de grãos, né, o que está estabelecido mais no sul do Brasil, frangos e suínos, a parte de a proteína carne bovina mais no centro. Então, toda essa cadeia, né, esse complexo,
agro e industrial, ele traz essa competitividade. E o Brasil é referência nisso, a gente exporta para mercados exigentes, né, seja a parte aí de proteína, seja a parte de grãos, parte de frutas tem uma oportunidade muito grande do Brasil estar crescendo nos próximos anos, né, dado que a gente ainda tem um grande mercado interno, mas um potencial de exportação grande também. Então, quando a gente observa todos esses fatores, a gente tem um grande potencial para ser essa referência. Certamente a gente precisa, né, manter essa confiabilidade, então o desafio de manter essa referência, continuar protegendo, né, todos os protocolos, para que realmente isso continue sendo um diferencial, e o Brasil, inclusive, possa liderar, né, essa discussão, participar ativamente do cenário global, já que a gente provou isso nesse momento de crise. A gente, enquanto alguns países tiveram que parar a exportação para segurar o mercado interno, o Brasil conseguiu, a gente viu o abastecimento interno e continuar exportando para o mundo. Então, isso é gratificante para nós, né, produtores rurais, fazer com que isso, né, seja saúde, que a gente está trabalhando, produzindo alimentos e alimentando não só o Brasil, mas uma parte do planeta aí. Bom, Fábio, obrigada por essas observações aí de cenário, vocês que estão sempre em contato com empresas, com produtores, fazendo análises, né, fazendo estudos de cada momento, né, que o produtor vive. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Vera, agradeço a todos os que nos assistiram e ficamos à disposição sempre que precisar. Ótimo. Então, obrigada para você que acompanhou a gente até aqui. E antes da gente encerrar, quero mostrar para você a revista DBO de maio, que traz o especial Instalações. A reportagem principal mostra o sistema americano Bud Box, uma ferramenta para manter o nada na mão, ou seja, estamos falando de bem-estar animal. Desculpa, é o sistema nada nas mãos. É um tema muito precioso e cada vez mais atual nas fazendas de pecuária do Brasil, falar em sustentabilidade ambiental. Você pode ter a revista impressa, entregue na sua casa, fazenda ou empresa. Pode acessar a revista digital em portaldbo.com.br ou de uma maneira muito prática, eu sempre digo isso porque eu sou uma fã, através do aplicativo Android e iOS diretamente no seu celular. A gente se encontra sempre por aqui, na plataforma que leva até você o melhor conteúdo sobre agronegócio. Até mais.